Olá, alunos do 6º ano do Instituto Ana Nery. Bom, nós vamos trabalhar hoje sobre o capítulo 3, certo? Antes das férias, eu mandei para vocês, a leitura e também a atividade desse capítulo. Mandei também alguns vídeos, complementares. Hoje eu vou explicar, certo? A primeira parte do capítulo, que é rotação da Terra e a questão aí do sistema de fuso horário, certo? Então, vamos lá. Peguem o livro de vocês aí, e abram na página 31. Gente, capítulo 4, tá? Desculpa. Página 31, temos aí a medição do tempo em espaço geográfico, aí falando aqui de movimento de rotação e fuso horário, ok? Acompanhar aí pelo livro de vocês. Toda vez que a gente fala em rotação da Terra, a gente está falando em um dos principais movimentos que a Terra realiza. Claro, que nós sabemos que a Terra não só tem esse movimento. A Terra tem tem 14 movimentos, mas nós aprendemos rotação e translação no 6º ano, que são os dois movimentos mais importantes. A rotação da Terra, ela no caso vai ser aquele movimento que a Terra realiza, em torno do seu próprio eixo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Na rotação da Terra, a Terra ela vai girar, no caso em torno do seu próprio eixo, e esse movimento, que ela vai fazer, vai depender, no caso, do sentido, No caso, ela vai girar aí de oeste para leste. A Terra ela nunca vai fazer o sentido contrário. Esse movimento ele é numa velocidade aí de 1.666 km por hora. Então, o sentido sempre de oeste para leste e girando em torno do seu próprio eixo. Então, a Terra ela vai estar girando e esse movimento vai demorar, aí, no caso, 24 horas. Gente, essas 24 horas é o que a gente aprende, Porque é a duração de um dia completo, ou seja, a parte de dia e noite. Mas a duração real, no caso dela, vai ser de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, certo? Então, vocês têm que saber a duração real do movimento de rotação da Terra. Professora, para que a Terra gira, Então, a Terra, ela gira, gente, para poder se manter fixa, na órbita da Terra, ou seja, nesse caminho imaginário que ela faz ao redor do Sol. Então, se a Terra ela não estiver girando, ela realmente cairia, ela não conseguiria aí se manter na órbita da Terra, certo? Então, a rotação, ela é muito importante para que a gente tenha a manutenção aí do planeta no sistema solar, certo? Então, como consequência da rotação da Terra, nós vamos ter a alternância de dias e noites. O que é essa alternância, professor? Ou seja, tem o dia, depois a noite, o dia, depois a noite, um após o outro. Isso é o que a gente chama de alternância. Nós temos aqui o Sol, E o Sol, no caso, ele vai estar iluminando uma parte da Terra, ou seja, a irradiação solar só vai bater na metade da Terra, ou seja, em um hemisfério, gente. Quando a gente fala em metade da Terra, a gente está falando de hemisfério. Então, a Terra, ela vai ficar com uma parte iluminada, que no caso vai ser o dia, e o lado contrário, no caso, vai ser noite, certo? Então, a consequência principal da rotação da Terra vai ser os dias e as noites. O dia e a noite, ele vai, no caso aí, ser a principal consequência da rotação da Terra, assim como a translação vai ter aí outras consequências que vocês vão ver na aula de amanhã. Gente, olha só, voltando aqui para a página 31, nós vamos ter aqui o que a gente chama de dia solar, tá certo? O dia solar, gente, é do nascer do Sol, até o pôr do Sol. Isso é o que a gente chama de dia solar. No caso, somente o período, que a Terra está sendo iluminada aí pelo Sol. Então, o dia solar vai ser isso. E o dia civil? O dia civil é o dia completo, ou seja, o dia que a gente marca lá no calendário. Hoje é dia 13 de maio, então, o dia completo, até, no caso, a gente conta aqui de meia-noite até meia-noite novamente, No caso, juntando aí o dia e a noite, ok? Então, isso aí vai ser dia civil.
Aí temos aqui, a duração dos dias e das noites não é a mesma em todos os lugares da Terra, variando de acordo com a estação do ano e a latitude. Gente, latitude vai ser a distância, né, no caso de qualquer ponto da Terra, até eu chegar na linha do Equador. Preste atenção. Nós temos aqui, ó, os paralelos, né? Então, os paralelos da Terra, que são essas 5 linhas imaginárias aqui, na horizontal. Então, nós temos aqui a linha do Equador. Se eu estou em qualquer ponto da Terra, até eu chegar aqui na linha do Equador, eu chamo isso aqui de latitude, né? Que a gente já viu em outras aulas. Então, a latitude, ela vai ser aí, no caso, responsável por mostrar, né? Por exemplo, se eu estou num ponto aqui mais próximo ao Polo Norte, lógico que eu vou ter uma duração do dia bem menor, porque a gente só vai ter, no caso, essa duração do dia. A irradiação solar, ela bate mais nessa parte aqui do meio, a gente passa muito mais tempo com o Sol durante o ano, nessa parte aqui central do planeta. E as partes dos polos, né, como eu falei para vocês em outras aulas presenciais, tem alguns locais do Polo Norte ou do Polo Sul que passam 6 meses durante o dia e 6 meses durante a noite. Isso porque elas demoram muito tempo para receber a irradiação solar. Somente quando a Terra faz outro movimento contrário, que vocês não vão ver agora, outro movimento contrário é que a Terra recebe radiação solar aqui no Polo Norte e radiação solar aqui no Polo Sul, tá certo? Então, por isso que a gente não vai ter a mesma duração de dias e noites em todos os lugares do planeta. Quanto mais próximo aos polos, maior, né, será a durabilidade aí das noites durante o ano, tá bom? Então, se eu estou aqui, por exemplo, nessa área temperada, eu vou ter uma noite bem mais longa do que o dia, ok? E também a questão do anoitecer. Tem alguns locais, por exemplo, países como a Holanda, anoitece um pouco mais tarde do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, dependendo da época do ano, da estação, a gente tem dias, né, que anoitece 6 horas da noite, ou então já anoitece 5h30, 5h40, 5h45. Então, depende aí, no caso, da estação do ano, tá? Outra coisa, quando a gente falar aqui de fusos horários, gente, a gente também vai precisar saber, né, daqueles meridianos. Olha, os meridianos, eles vão ser essas linhas aqui, ó. Os meridianos são as linhas verticais, tá? Que a gente geralmente chama em pé, né? Só que é verticais. Então, as linhas verticais, elas vão dar origem aí ao sistema de fuso horário. Então, o meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal, que é o que corta a Terra aqui, em hemisfério leste e oeste, certo? E a gente também vai ter aí ele medindo somente 0 graus. Por que, professora, medindo 0 graus? Porque ele vai ser o nosso meridiano de referência. A Terra, ela vai ter 360 graus, né? No caso, sentido leste e oeste. Então, nós vamos ter aqui, ó, do meridiano de Greenwich para oeste, nós vamos ter 180 graus. Do meridiano de Greenwich para leste, nós vamos ter mais 180 graus. Isso faz com que a gente tenha 360 graus. Por isso que quando você diz assim, ah, professora, eu vou dar uma volta completa na Terra. Ou então uma volta completa, um giro completo. Você gira de um lado para o outro, você dá uma volta de 360 graus, ok? Então, esses 180 graus a oeste e a leste, a gente vai ver agora um pouquinho aqui como é que ela vai tratar aí no sistema de fuso horário. Professora, fuso horário tá meio confuso, assim, o que significa? O que é que tem a ver com hora? Gente, se eu tenho o meridiano de Greenwich, bem aqui no meio, vou tentar fazer aqui pra vocês. Se eu tenho o meridiano de Greenwich, ficou um pouquinho torto mais. Se eu tenho o meridiano de Greenwich aqui, ó, se eu tenho o lado oeste e o lado leste, e eu tenho 12 linhas para esse lado e 12 linhas para esse, então esses 180 graus que eu tenho desse lado, 180 graus que eu tenho para esse lado, dividido pelas 24 partezinhas. Então, eu vou ter 24 fusos, que é cada partezinha, ó. Cada partezinha dessa aqui, tá certo? Representa um fuso. E no caso, 360 dividido por 24 vai dar, no caso, 15.
Então, ó, 15 graus. Então, cada fuso aí vai ter 15 graus, né? E quando a gente junta os 24, nós vamos ter os 360. Deixa eu colocar os 360 aqui em cima. Os 24 fusos dá 360. E um fuso apenas dá 15 graus, ok? Tá dando pra entender até aí? Então, na questão do horário, como é que a gente vai entender agora? Se eu tenho 24 fusos, eu vou ter 24 horas. Se eu tenho apenas um fuso, eu tenho 1 hora. Então, vamos supor, você está aqui no Brasil, né? Vamos colocar no Brasil. E você quer chegar no Japão. Então, até você chegar no Japão, ó, desse ponto aqui que é o Japão, para esse ponto aqui que é o Brasil, nós vamos ter aí 13 partezinhas, ou seja, 13 fusos. Então, eu vou chegar aqui, contar quantos tracinhos, ou seja, quantos fusos eu vou ter, ó, do ponto aqui do Brasil até chegar aqui no Japão. Eu vou contar quantos fusos eu vou ter. No caso, se eu tenho 13 fusos, eu vou ter 13 horas de diferença. Então, se aqui no Brasil, por exemplo, for 10 horas da manhã, né? Que hora vai ser lá no Japão? Ó, gente, para este lado, né? Se você vir aqui no sentido, nesse sentido, né? Você vai adiantar as horas. São horas adiantadas, tá? Se você vem no sentido contrário, você vai ter horas atrasadas. Então, essas horas aqui, elas vão depender, né, do sentido do lugar para onde você está indo. Vamos supor, se eu estou vindo do Brasil para o Japão, eu vou adiantar as horas. Se aqui for 10 horas, lá vai ser 23 horas, ok? Então, se aqui, por exemplo, são 10 horas do dia 13 de maio, lá vai ser 23 horas do dia 13 de maio. Quando aqui, ó, for 12 horas, ou seja, meio-dia, lá vai ser, no caso, 1 hora da manhã do dia seguinte, ok? Então, vai ser 1 hora da manhã do dia seguinte, porque nós vamos ter aí uma diferença de 13 fusos, 13 horas. Então, meio-dia aqui, 1 hora da manhã lá no Japão. Professor, e se for o contrário? Se for alguém vindo do Japão para o Brasil, o que é que ele vai fazer? Ele vai atrasar as horas, ok? Então, se por exemplo, lá no Japão for 23 horas, aqui no Brasil não vai ser 10 horas, ou seja, eu estou atrasando, estou diminuindo as horas, tá ok? Então, o sistema de fuso horário